bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda ao On Smash USA, o podcast que te ensina como dominar o mercado americano e lançar o seu negócio com tudo aqui na terrinha do Tio Sam. Eu sou a Manuela Pires, a Manu, e é um prazer tê-los conosco nessa manhã. Oi, gente, muito bom dia. O meu nome é Giovana Marquezine, a Gi, e eu estou muito honrada em ter você aqui junto com a gente no nosso primeiro episódio. E ele não podia ter matemática diferente, senão Estados Unidos under your control. Let's grow together. É isso aí, como disse a minha sócia, hoje você vai aprender a crescer com a gente. Let's grow together. Nós vamos falar para você sobre planejamento estratégico, sobre entender seu mercado, posicionar sua marca, fazer com que o seu negócio possa prosperar, possa crescer dentro desse território tão almejado, os Estados Unidos da América. Exatamente, Manu. E é esse momento em que a gente vai rufar os tambores, se preparar, mas antes eu acho que a gente não podia deixar de explicar para quem está escutando a gente o motivo pelo qual o nosso podcast se chama On Smash USA. Você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente? Pois é. Are you ready? Que rufem os tambores. What means On Smash? On Smash means you have something under your control, like you are in charge. Own it. It's yours. Exatamente. E é esse o motivo pelo qual a gente nomeou o podcast de On Smash. Não somente porque a nossa marca se chama On Smash, mas que o objetivo aqui é trazer o seu negócio e você para se posicionar de forma consolidada no mercado americano, colocar o United States aqui na palma da sua mão. E quando a gente fala a respeito de tudo isso, a gente entende que também não somente a nossa visão, mas a nossa visão complementada com os nossos convidados, pessoas que já passaram por trajetórias talvez semelhantes, desafios semelhantes e principalmente tudo isso pela ótica On Smash, onde a gente consegue aplicar nosso ponto de vista a respeito de cada um dos desafios. Exatamente, a gente vai ajudar você a pegar na sua mão e falar para você, olha aqui, tá vendo esse empreendedor aqui? Tá vendo essa marca aqui? Tá vendo essa empresa com 25 anos de atuação no Brasil? Olha como eles estão fazendo aqui, olha esse exemplo. E aí, nesse momento, quais as perguntas devem passar na sua mente quando você decidiu lançar o seu produto, o seu serviço, a sua marca nesse território? Quais as perguntas você deve ter em mente nesse processo? Número 1, quem é o meu mercado? Quem é o meu público? Com quem eu estou falando? Número 2, meu produto, meu serviço, a minha solução tem abrangência? Tem espaço? Quem é o meu concorrente? Número 3, como eu posso me comunicar? Como eu devo falar? Que expressões eu devo utilizar? Quais palavras adequadas para o meu público, para o meu nicho? Como eu faço para que o meu produto, o meu serviço seja reconhecido, valorizado? Como fazer isso? Aí eu posso continuar a sequência com você até umas 10 mais ou menos. Mas espera um pouquinho, porque mais para frente você vai entender. Essas perguntas têm que fazer parte do seu mindset no momento em que você toma essa decisão. E nós estamos aqui para te ajudar a guiar esse processo e responder cada uma delas. E é justamente para ajudar você a romper essas barreiras e pensar com bastante estratégia, não somente em todas essas perguntas, mas também ajudar você a encontrar as respostas que vão fazer você guiar um processo de um negócio de sucesso no mercado americano, que a gente está aqui. Eu e a Manu, a gente tem uma empresa, já comentei com vocês, a On Smash USA. E é justamente esse o nosso objetivo, ajudar você não somente a identificar as perguntas certas, mas encontrar as suas respostas para cada uma delas. E é esse o motivo que a gente está aqui. Eu e a Manu, a gente já atua no mercado americano há mais de um ano, trazendo essa expertise para dentro dos negócios, ajudando esses negócios a prosperarem e a crescerem. Mas como que a gente faz isso? Não é através de qualquer metodologia. A gente analisa tendências, observa futuros e não só projeta a melhor comunicação para o seu negócio, mas também analisa o mercado, o comportamento desse mercado, o comportamento desse consumidor para posicionar você não só no dia de hoje, mas posicionar você no longo prazo. Eu já venho estruturando essa metodologia há mais de 4 anos, só que lá no Brasil, trabalhando com vários mercados, vários segmentos, com tipos de clientes e tamanhos completamente diferentes. E juntando essa expertise com a Manu, que é jornalista, especialista em BI, a gente desenvolveu uma solução única
para ajudar o teu negócio a se desenvolver e a crescer e estabilizar a sua marca aqui nos Estados Unidos. Isso aí, Gi, com mais de 10 anos atuando no Brasil, a minha expertise junto com a sua, a questão da Unsmash, fazer com que a Unsmash do Brasil traga esse embasamento de um trabalho de 4 anos para começar aqui nos Estados Unidos com os nossos clientes, mas assim, dentro desse percurso, entendendo que para nós também foi uma evolução, nós também expandimos, nós também tivemos essa história de empreendedor, essa jornada que a gente tem o prazer de compartilhar com você hoje. Tivemos pessoas, conexões que nos ajudaram e a gente vai trazer essas pessoas aqui para falar com vocês, para compartilhar um pouquinho da história delas, para que juntos nós possamos aprender, crescer. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha, a gente cresce e a gente quer crescer junto. E para você que está iniciando essa jornada ou já está empreendendo nos Estados Unidos, eu sei, a Manu também sabe, eu tenho certeza disso, que as primeiras coisas que surgem, as primeiras sensações que surgem é um pouco de aflição, talvez um medo, talvez uma inquietação por não entender exatamente quais desafios vão te esperar. Mas eu quero trazer um dado aqui que talvez te ajude a estabilizar um pouco mais essas emoções e criar coragem para dar esse passo. Um estudo desenvolvido pela Apex Brasil indicou que mais de 90% das empresas que decidem se internacionalizar obtêm sucesso, mas elas não obtêm sucesso quando fazem isso de qualquer jeito. A grande chave desse processo está no planejamento estratégico muito bem pensado, muito bem estruturado, olhado minuciosamente e entendendo que não somente é necessário migrar a uma operação, mas é necessário entender o comportamento, a nova cultura que você vai estar se estabelecendo. E aí, Manu, o que você acha que é a ferramenta mais importante dentro desse processo para garantir de fato que esses negócios tenham sucesso no mercado americano? Sem dúvida nenhuma, entender o mercado e fazer com que a sua estratégia de business e comunicacional realmente seja eficaz. Por quê? Quando você entende o seu mercado, quando você combina a sua expertise, a expertise que você já vem acumulando no seu país e traz aqui, entendendo o seu mercado, você passa para um outro patamar. E do que a gente está falando? Vamos pensar numa experiência prática. Vamos trazer um case de uma empresa brasileira, consolidada no Brasil e que decidiu se expandir para cá. A Tigre. Vocês conhecem a Tigre? Começou lá em Joinville, em 1941, a empresa já tem mais de 80 anos e ela tomou a decisão de se expandir, de crescer, de alcançar o mercado americano em 2006. Mas ela não fez isso pautada no nada, ela não fez isso pensando que eu tenho um produto excelente no Brasil, tenho um mercado lá nos Estados Unidos e vou me lançar. Não. A empresa teve um planejamento estratégico, a empresa fez uma pesquisa aprofundada de mercado, ela pensou em como ela se projetaria no intervalo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, como ela se pagaria, com quem ela se conectaria, onde ela compraria a planta dela, quais os estados dentro do território americano eram os estados mais estratégicos para poder fazer o lançamento de um pátio fabril. Tudo isso foi pensado antes dessa solução, antes dessa expansão, tudo isso foi pensado. O crescimento da Tigre foi acompanhado, gradualmente ela foi crescendo, aí chegou de 2006 até 2021 com a aquisição da empresa Duraplastic, que é uma empresa já especialista em irrigação, algo aqui diferente no Brasil, não tem tanto mercado, nos Estados Unidos um mercado gigante, então olha só a estratégia da empresa, fazer a aquisição dessa empresa e a partir daí atingir novos estados, novos clientes, se consolidar. Qual que é a moral da história? Eu não preciso ser uma tigre, eu não preciso ter 80 anos de história para fazer uma aquisição. A moral dessa história é, para qualquer passo que você for dar, se você não fizer um estudo, se você não fizer um planejamento, se você não responder aquelas perguntas, você não vai conseguir. E além de tudo isso, você precisa tomar decisão. Você pode ter tudo ali na sua mão, se você não tomar decisão, você não vai conseguir. Quando a gente fala em planejamento estratégico, o que é mais importante no que tange a comunicação, Gi? Quando você olha esse exemplo da Tigre, o que você diria que a Tigre acertou e errou dentro desse processo? Manu, de forma mais ampla, a dar de fato um overview a respeito não só da comunicação, de posicionamento da Tigre, a gente consegue elencar algumas coisas que são bem relevantes para entender o motivo pelo qual ela obteve sucesso nesse novo mercado. Se você olha de forma geral, não só o site, mas os pontos de contato da marca com o consumidor, você consegue perceber que ela adaptou
essa forma de se comunicar para entender quem que é esse novo cliente. E eu entendo, e nós como Smash também entendemos, que muito mais do que ter uma comunicação visual super atrativa, que realmente desperte interesse, você precisa saber exatamente com quem você está conversando. Essa é a parte fundamental de qualquer planejamento de posicionamento, principalmente em um novo mercado. Então, se você abre ali, por exemplo, tomando aqui como base o site da Tigre, você consegue entender que não está somente um site traduzido do português para o inglês. Ele tem uma comunicação diferente, ele se comunica de forma cultural com o americano. E onde que a gente percebe isso? A Manu até pontuou na fala dela a respeito dessa aquisição que a Tigre realizou da Dura. Essa empresa, ela tem um mapeamento e um crescimento dentro da área de irrigação que é muito interessante. Isso não diz só sobre uma oportunidade de mercado, diz sobre como que ela entendeu um novo comportamento cultural. Por exemplo, aqui no Brasil a gente de fato não tem estrutura dentro das casas que fale sobre irrigação de jardim, diferente de nós que somos brasileiros, que crescemos com a cultura americana, mas não vivenciada no dia a dia, mas muito mais em séries e filmes, e a gente já lembra, quando vê algum filme, aquela questão da irrigação dos jardins, as pessoas sendo molhadas pela irrigação do jardim, a gente sabe que isso acontece muito lá. E é isso que a Tigre teve ali de sacada. Adquirir uma empresa com uma expertise muito grande em algo que faz parte do dia a dia, da estrutura do comportamento americano, que, por exemplo, é a irrigação. A gente sabe que a parte de construção civil também é muito diferente. Aqui a gente tem uma estrutura das casas completamente diferente do que é nos Estados Unidos, que a grande maioria é com base de drywall. Então, como se comportar dentro de um mercado que não só pede por produtos diferentes, mas também pede por comportamentos completamente diferentes. Se você for observar dentro do site, eles trazem isso de uma maneira com bastante expertise, com um comportamento realmente bastante atrelado a essas novas necessidades. Mas tem um ponto que eu acho que é um ponto de atenção e que realmente precisa ser observado com bastante cuidado. Se você for ver as indexações com relação às redes sociais, a social media deles, eles têm hoje ali linkado ao site americano Facebook, YouTube e LinkedIn. É interessante entendendo que o comportamento americano também é diferente com relação às redes sociais, porém, se você linka dentro da plataforma do LinkedIn deles, você vai se deparar com uma comunicação realizada em português. Eu digo que é um ponto de atenção, acredito que a Manu concorde comigo, porque aqui se você está trazendo um posicionamento para uma outra cultura, você precisa se comunicar dentro da linguagem em diferentes pontos de contato. Dentro do nosso ver, eu entendo que essa seja talvez uma fragilidade um pouco, que precisa ser revista, mas de forma geral, em pontos positivos, a estrutura com a qual eles estão trazendo a marca deles desde 2006, com certeza é muito assertiva, visto que hoje ela já é posicionada como uma das principais dentro desse segmento. Realmente, se você não souber utilizar as palavras, as expressões corretas, os melhores formatos para o seu público, no sentido de realmente entender as nuances da cultura americana, você pode ter um grande problema para vender, um grande problema para se colocar, para se estabilizar. E realmente, no sentido de pensar, eu, uma empresa brasileira, com uma história consolidada no meu país, qual vai ser o meu diferencial aqui? Como eu vou trazer isso como uma vantagem competitiva dentro do território americano? O que eu posso fazer para que o meu sonho americano, porque além de business, a gente fala de vida pessoal, a gente fala de reconstruir uma vida de pessoas que são expatriadas e começam aqui do zero. Geralmente vem um sócio e esse sócio expande o seu negócio aqui. Quando a gente fala num formato de uma empresa que está começando do zero mesmo. Então, além disso, é um sonho americano no sentido de já tenho referência, estou bem no meu país e estou começando aqui do zero. Você pode ter as conexões, você já pode vender para algumas empresas americanas, mas você está começando do zero. E para criar a sua reputação, você precisa entender dessas nuances e se comunicar com o seu mercado, o cliente americano, o mercado que você quer. Como que eu posso fazer isso, Gi? Além da comunicação, o que pode facilitar esse caminho? Manu, e para todo mundo que estiver escutando, eu realmente, dentro da nossa ótica, daquilo que a gente acredita como empresa, eu vejo dois pontos que são bastante significativos. É muito comum, quando uma empresa não dá certo,
quando ela não vinga o sucesso, a gente delegar a responsabilidade disso para efeitos externos. É muito importante, de fato, a gente analisar com muita cautela todos esses pontos que a gente elencou até então aqui no episódio. Todos os pontos relacionados a planejamento, todos os pontos relacionados a preparo, a estrutura, a visão de futuro, a necessidade de você entender com bastante segurança onde você está pisando. Mas aí a gente traz uma experiência própria, algo que a gente vivenciou dentro do nosso negócio, né, Manu? Que foi a importância e o reconhecimento de não somente confiar em você, no teu negócio, no quanto tua solução é boa, no quanto teu produto é bom, mas para além disso, você reconhecer a necessidade de você ter boas conexões, boas pessoas que talvez já enfrentaram os desafios que você enfrenta hoje, pessoas que vão te ajudar a não bater tanto canela, né? E ir num lugar mais seguro, caminhar por um percurso mais seguro. É importante a gente entender que sozinho a gente talvez até chegue em algum lugar, mas a gente vai demorar muito mais tempo e vai ter muito mais dificuldade. Quando você encontra pessoas que te ajudem a caminhar junto dentro desse caminho, ajuda muito mais a você a visualizar, a ter pessoas certas, a identificar oportunidades certas, a ter auxílio certo para construir esse legado, para realizar esse sonho. E difícil, gente, honestamente, difícil sempre vai ser. Foi difícil quando você começou a tua empresa no Brasil. Foi difícil ter os primeiros clientes, foi difícil, mas você perseverou. O empreender é difícil. Conquistar os sonhos é difícil. Paulo Lemann, que com certeza vocês conhecem, ele falava que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, difícil sempre vai ser. Você só precisa escolher o seu difícil. Concorda, Manu? Pois é, perder a chance de mergulhar nesse mar de oportunidades por medo, por falta de preparo, por falta de conexão, não dá, né? Você hoje que tá aqui escutando a gente, você hoje que tava esperando um chamado, um sinal. Eu gosto sempre de falar que nada existe por acaso. Não é por acaso que você está escutando a gente, não é por acaso que você está pensando em expandir, pensando em conquistar um novo território. E a gente está aqui para dar a mão. A gente tá aqui para dar a mão do mesmo jeito que outra pessoa deu a mão pra gente quando a gente estava começando. Então, hoje é o dia de você tomar a decisão. Tomar a decisão de estudar, tomar a decisão de se conectar, tomar a decisão de fazer um planejamento estratégico, de responder essas perguntas. A vontade tá no ar, tá pairando, você tá escutando um podcast sobre esse assunto. Toma a decisão. Abre o seu computador, coloca essas perguntas que a gente pautou, responde elas. Identifica o seu potencial, identifica a solução que você desenvolve hoje é excelente. O público para receber essa solução existe aqui nos Estados Unidos? Se sim, como você vai falar com ele? Com quem você vai se conectar? Pode mandar uma mensagem para a gente, pode falar com a gente para começar. Toma a decisão e, além de tomar a decisão, ação. Exatamente, Manu. Dentro dessa ótica, entendendo do objetivo que a gente trouxe e criou esse podcast, eu tenho muito para mim que isso não vem somente para que a gente consiga compartilhar cases de sucesso, motivar as pessoas, dar uma outra fonte de inspiração, mas é porque um projeto como esse, ele é tão fundamental que a gente gostaria de ter tido esse auxílio, ter escutado tudo isso que a gente quer compartilhar com vocês quando a gente estava começando. Então, durante todo esse processo, a gente quer trazer de forma de fato genuína coisas que possam agregar, que ajude você que está aí querendo ou já está dentro desse processo a prosperar de forma muito mais assertiva e facilitada. Esse é o grande objetivo. Quando a gente pensa em trazer algo, a gente pensa em trazer algo que seja, de fato, muito assertivo para ajudar empresas a percorrer o caminho que a gente percorreu ou o seu próprio caminho de uma forma muito melhor. Isso aí, Gi, isso aí. Eu acredito que cada episódio, cada temática, cada história vai fazer com que o ouvinte, a pessoa que está ali caminhando com a gente, possa crescer. E aí é o nosso propósito. O propósito da OnSmash, da nossa empresa, é ajudar os negócios a crescerem, ajudar os negócios a serem vistos no território americano. E o propósito desse podcast, OnSmash USA, é trazer os Estados Unidos para o seu controle. Como é que você vai controlar? O que eu faço para controlar? Escuta! Olha o nosso próximo episódio.
Olha só nosso próximo episódio. Daqui a pouco a gente vai jogar um spoiler aí do nosso próximo episódio e você tem que conferir, porque essa pessoa que a gente vai trazer vai abrir muitas portas para você aqui nos Estados Unidos. Fico muito feliz de a gente já ter tirado esse sonho do papel. Uma coisa que eu tenho certeza, e eu quero fechar o episódio comentando isso com vocês: não desista antes de você dar certo, porque às vezes você desiste um dia antes de dar certo. Às vezes era aquele dia seguinte que você precisava para fechar um contrato super legal, para olhar pro teu negócio e falar assim, caraca, valeu a pena. E é às vezes é essa guinada que falta. Então, quando a gente tirou esse podcast do papel, muita coisa já tinha acontecido, a gente avaliou várias senãos para fazer esse projeto acontecer, mas a gente está aqui. E ele vai crescer, ele vai desenvolver, a gente quer vocês junto com a gente. Obrigada para você que acompanhou até aqui. A gente agradece imensamente. Fica à vontade para compartilhar com as outras pessoas, com pessoas que você acha que pode se beneficiar dessas conversas. E conversa com a gente através das redes sociais, a gente está super aberto a trazer novas opiniões, visões diferentes, a complementar, a melhorar sempre. E um recadinho final. Não espere estar pronto para começar. Comece antes de estar pronto mesmo. Comece. Se você começar pronto, você já começou tarde, né, Manu? Começou tarde. Já nasceu pronto, meu filho. Nasceu pronto. Vamos que vamos! Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.